Olá, queridos, a paz seja com todos. Querido, como ficamos acordados na última oração de sexta-feira, eu disse para os irmãos que traria aqui uma live explicando um pouco sobre jejum. É claro que será muito limitado o que eu falarei aqui por conta do nosso tempo, mas peço você que perca alguns minutinhos aí do seu tempo para aprender, ou melhor, perca não, invista alguns minutos para você aprender sobre jejum e oração. São muitas coisas que precisamos aprender sobre esse assunto, mas uma delas e mais importante é que jejum é uma prática de fé. Jejum é uma prática de fé cristã e o mundo não entende isso. Como a própria palavra diz em 1 Coríntios 2,14, as coisas de Deus são loucura para o mundo. O jejum ele tem o poder de fortalecer o seu espírito e de te aproximar de Deus. E vamos ler aqui um pouco sobre o que Jesus diz sobre o jejum, aqui em Mateus capítulo 6. Diz o seguinte, eu estou com a minha Bíblia aberta, vou ler para você. Mateus capítulo 6 e versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os demais, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Duas coisas que podemos aprender com esse versículo. Jesus falou o seguinte, quando jejuardes, ou seja, jejum deve ser uma prática nossa. Jesus não disse se jejuardes, não, quando jejuardes. Então, querido, eu e você precisamos ter uma vida de jejum e oração. E outra coisa de extrema importância que ele disse, não vos mostre aos homens que estão jejuando. Querido, jejum é uma prática secreta entre você e Deus. Quando você estiver jejuando, não saia tocando trombeta querendo mostrar para as pessoas que você estão fazendo isso. Porque Jesus falou que as pessoas que fazem isso, eles vão receber a recompensa aqui na terra. Pastor, de que jeito? Com os elogios, com os aplausos, com as admirações. Então, fique entre você e Deus. Logicamente que tem pessoas que irão saber, sua família, esposa, filhos, marido e etc. Mas o que Jesus quis dizer era, não fique se vangloriando quando você jejuar. E ele continua, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Pastor, eu tenho que derramar óleo sobre a minha cabeça mesmo? Eu tenho que lavar o rosto? Às vezes lavar o rosto sim, para não deixar transparecer. Mas você não precisa derramar óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia só diz isso para você ter o extremo e máximo cuidado para que não venha estar declarando que você está de jejum. E em Mateus capítulo 9, Jesus disse que nós deveríamos jejuar. Os discípulos jejuaram, o próprio Jesus, ou seja, o Deus na terra jejuou. Se Jesus precisava de jejum, imagine nós. Querido, a palavra nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos de jejum, estamos mortificando os feitos da nossa carne para que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Então, se você não tem essa prática, passa a ter, porque após praticando isso, você vai ver que você vai se aproximar de Deus e terá mais sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E jejum, querido, não é dieta. Jejum não é greve de fome. Jejum é uma prática espiritual. Então, sempre antes de começar o jejum, acordando pela manhã, ou qualquer hora que seja, ore a Deus e diz, Senhor, abra o meu jejum para me consagrar ao Senhor, certo? E nesse intervalo, se possível, ouça um hino, ore, leia a Bíblia. Talvez você estará de jejum no seu trabalho, não será possível, mas fique mais conectado com Deus e você vai ver que Deus vai fortalecer o seu espírito. E você, querido, receberá recompensa. Olha o que diz aqui no final do versículo de Mateus capítulo 6. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É claro que esse seria um assunto para 30, 40 minutos no mínimo,
Mas encerro aqui as minhas palavras, espero que possa ter somado aqui com todos vocês. Se alguém quiser mais alguma explicação ou fazer alguma pergunta, mande no meu PV, no meu WhatsApp, que eu estarei passando para todo o grupo. Que Deus abençoe e que te cubra com toda sorte de bênção e que você não venha ficar sem essa prática. Fiquem na paz e até mais tarde no grandioso culto em louvor e adoração ao nosso Deus.